Você não é bem-vindo no meu casamento. Aquelas palavras, meu filho, elas não saíram da boca do meu filho como um grito, sabe? Elas vieram quietinhas, quase num sussurro, mas cada letra, cada sílaba, parecia um tijolo pesado caindo em cima do meu peito, um por um. Eu sou o Miguel, Miguel Ângel Ramírez. Muitos me conhecem como Dom Miguel, o homem que construiu o maior rancho de agave aqui da região de Jalisco, no México. Mas naquele dia, naquele momento, eu era só um velho de 70 e poucos anos, com o telefone na mão, tentando entender como a vida, que eu achava que tinha vivido tão bem, podia me dar uma rasteira tão forte. Eu, que sempre me orgulhei de ser um homem de fibra, de ter a cabeça erguida, me sentia encolhendo, diminuindo ali, no meio da minha própria sala, com a luz do sol de fim de tarde entrando pela janela, como se zombasse da escuridão que tinha acabado de tomar conta de mim. Ah, meu filho, se você soubesse o que esse rancho representa para mim. Não é só terra, não é só agave, é suor de uma vida inteira, é a promessa que eu fiz para minha mãe, lá atrás, quando a gente não tinha quase nada. Eu era um menino magro, cheio de sonhos, mas sem um tostão no bolso. Lembro como se fosse hoje, a gente comendo tortilhas com sal, e minha mãe me dizendo com aquela fé que só mãe tem: Miguel, um dia você vai ter mais do que isso. Você vai ser um homem grande, e vai cuidar da sua família como um rei cuida do seu reino. E eu jurei para ela, jurei para mim mesmo, que faria isso acontecer. E fiz. Eu trabalhei como um burro de carga, desde antes de o sol nascer até muito depois de ele se pôr. Plantei agave, colhi agave, destilei tequila. Vi cada pé crescer, vi a plantação se expandir, cada pedaço de terra comprado, cada barril de tequila vendido, era um pedaço do meu sonho se tornando realidade. Casei com a Helena, sua avó, uma mulher que era a força e a doçura em pessoa. Tivemos 3 filhos, e o mais velho, o Carlos, era a minha cópia. Pelo menos eu achava que era. Tinha o mesmo brilho nos olhos, a mesma vontade de vencer. Eu ensinei a ele tudo o que sabia sobre o agave, sobre a terra, sobre a vida. Queria que ele fosse ainda melhor que eu, que levasse o nome Ramírez ainda mais longe. Eu o preparei para assumir o rancho, para ser o futuro. E ele aprendeu rápido, era inteligente, tinha garra. Eu me sentia realizado. Olhava para ele e via o meu legado, a continuação de tudo que eu tinha construído. A gente sempre foi uma família unida. Pelo menos era o que eu pensava. As festas na fazenda, os almoços de domingo com a mesa farta, a risada das crianças correndo pelos campos, tudo parecia perfeito. Eu dava o meu sangue, a minha alma, para que nada faltasse a eles. Carlos queria estudar na capital, eu paguei. Queria abrir um negócio diferente do rancho na cidade. Eu apoiei, dei o capital inicial, mesmo que doesse no meu coração ver ele se afastando um pouco da terra. Eu sempre fui generoso, meu filho. Para mim, família era tudo. Era o porto seguro, a razão de todo o esforço. Eu me desdobrava em 1000 para garantir que eles tivessem tudo que eu não tive, e um pouco mais. Abri mão de muita coisa para ver o sorriso no rosto deles, para ver o orgulho nos olhos da Helena, até o dia que ela se foi. E o casamento do Carlos? Ah, o casamento do Carlos. Era para ser a cereja do bolo, sabe? O momento em que eu veria meu primogênito firmando sua própria família, dando continuidade ao nosso nome. Eu estava tão animado, tão feliz, desde o dia que ele me contou que ia casar com a Sofia, uma moça bonita, de boa família, eu já comecei a planejar. Eu queria dar a eles a festa que eu nunca pude ter, a festa que a Helena sempre sonhou para um filho nosso. Eu mesmo fui atrás dos melhores fornecedores, escolhi o local mais bonito, paguei tudo, cada detalhe, desde o vestido da noiva até a banda de mariachis, passando pela comida e a decoração, tudo saiu do meu bolso. Não que eles tivessem pedido, mas era o meu jeito de mostrar o meu amor, a minha alegria. Era a minha forma de abençoar essa nova etapa da vida deles. Eu queria que fosse inesquecível, um dia de pura celebração e felicidade. Eu me sentia tão orgulhoso contando para todo mundo que meu filho ia casar, que eu estava cuidando de tudo. E então veio aquela ligação. Eu estava sentado na varanda, tomando um café, vendo o sol nascer sobre os agaves, como em tantos outros dias da minha vida. O telefone tocou e era o Carlos.
Eu atendi, feliz, já imaginando que ele ia me ligar para falar de algum detalhe da festa, ou para agradecer. Mas não. A voz dele estava estranha, fria, distante. Ele começou a falar de um jeito meio enrolado, dizendo que a Sofia tinha umas ideias diferentes, que eles queriam uma coisa mais íntima, mais moderna. Eu não entendi de primeira. Mais íntima, filho? Mas já está tudo organizado, tudo pago. O que você quer dizer? E foi aí que ele soltou a bomba, sem pestanejar, sem um pingo de emoção na voz. Pai, a gente conversou. E, bem, a gente decidiu que você não é bem-vindo no meu casamento. Meu mundo desabou, meu filho. Não foi só uma frase. Foi um terremoto. Eu senti o sangue gelar nas veias, o coração apertar de um jeito que eu achei que nunca mais ia soltar. A xícara de café escorregou da minha mão e se espatifou no chão, mas eu nem percebi. Minha mente ficou em branco por um segundo, e depois, uma enxurrada de perguntas, de dores, de memórias. Como assim? Eu? O pai dele? O homem que deu a vida por ele? Eu não era bem-vindo? O que eu tinha feito de tão grave para merecer aquilo? A garganta fechou, e eu não conseguia falar nada. Só ouvia a voz dele ainda falando, justificando, mas as palavras viraram um zumbido distante, sem sentido. Eu só conseguia ouvir o eco daquelas 6 palavras cruéis. Você não é bem-vindo no meu casamento. E o pior, meu filho, o que mais doeu foi o tom. Não tinha raiva, não tinha discussão. Tinha uma frieza que eu nunca tinha ouvido antes, como se eu fosse um estranho, um incômodo a ser descartado. Eu desliguei o telefone, ou acho que ele desligou, não sei. Fiquei ali, parado, olhando para o chão com os cacos da xícara e o café espalhado. O cheiro de agave que sempre me trazia paz, agora parecia ter o gosto amargo da traição. As lágrimas. As lágrimas vieram sem permissão. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de descrença, de humilhação, de uma dor que eu nunca imaginei que sentiria vinda de um filho meu. Eu, que sempre fui o pilar da família, o homem forte, de repente me vi quebrado, desfeito. Todas as lembranças, todos os sacrifícios, todo o amor que eu tinha dado, pareciam não valer nada naquele momento. Era como se a minha vida inteira tivesse sido uma mentira, uma farsa, e eu fosse o único a não saber. Eu me sentia abandonado, jogado fora, como um objeto velho que não serve mais. E o pior, meu filho, é que eu sabia que aquilo não era um engano. A voz dele era clara. O recado, mais ainda. A cabeça latejava, e eu sentia um nó na garganta que parecia querer me sufocar. Eu tinha acabado de gastar uma fortuna, uma verdadeira fortuna, organizando o casamento do meu próprio filho. O salão de festas, a banda, o banquete, a decoração, tudo escolhido a dedo por mim, com tanto carinho, pensando em cada detalhe para que fosse perfeito para ele e para Sofia. E agora? Agora eu não podia nem pisar lá. A ironia, meu filho. A ironia era tão grande que me dava vontade de rir. Um riso amargo, sem alegria. Onde estava o homem que eu achava que era? Onde estava o respeito, a gratidão? Tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha dado, parecia ter sido jogado no lixo, como se não tivesse valor nenhum. A dor era imensa, mas junto com ela, devagarzinho, uma outra sensação começava a surgir. Uma chama pequena, mas teimosa, de indignação. Eu não era um homem de aceitar injustiças, nunca fui. E aquilo era a maior injustiça que eu já tinha sofrido. Eu precisava pensar, precisava entender. E acima de tudo, eu precisava decidir o que fazer com essa nova realidade, com essa dor que rasgava meu peito e com a dignidade que me restava. O Miguel que eu conhecia, o Dom Miguel, não podia simplesmente abaixar a cabeça e chorar. Não, meu filho. Aquilo não era do meu feitio. Bom, eu fiquei ali, meu filho, com o telefone ainda quente na mão, mas o meu corpo inteiro parecia gelado, a boca seca, um gosto amargo na língua. O sol da manhã, que antes parecia um convite à vida, agora entrava pela janela e me feria os olhos, como se a luz fosse demais para a escuridão que se instalara dentro de mim. O rancho, que sempre foi o meu refúgio, o meu orgulho, parecia me esmagar. Olhava para os agaves lá fora, verdes e imponentes, e pensava em quantas vezes eu tinha caminhado por entre eles com o Carlos pequeno,
ensinando-o a reconhecer a melhor planta, a sentir o cheiro da terra. Lembranças que antes eram doces, agora eram farpas no meu coração. O que eu tinha feito? Essa pergunta martelava na minha cabeça, sem parar. Eu revirei cada memória, cada conversa, cada gesto. Eu tinha me dedicado a ele de corpo e alma. Quando era criança, eu o levava para pescar no rio. Ensinava-o a montar a cavalo, a cuidar dos animais. Depois, quando cresceu, eu o orientei nos estudos, paguei as melhores escolas, dei a ele as oportunidades que eu nunca tive. Eu queria que ele fosse um homem honrado, um homem bom, um homem de sucesso. E ele era. Ou pelo menos, eu achava que era. Ele tinha se tornado um empresário bem-sucedido na capital, com o negócio que eu ajudei a financiar. Sempre me ligava, vinha nos visitar nos feriados. Parecia tudo normal, tudo em ordem. Mas, sabe, meu filho, a gente só enxerga o que quer enxergar, não é? A gente se agarra à imagem que construiu na cabeça. Agora, com a frieza daquelas palavras me cortando a alma, eu comecei a repassar tudo sob uma nova luz. Lembrei de algumas vezes em que a Sofia, a noiva, vinha nos visitar. Ela era sempre muito educada, muito sorridente, mas tinha um jeito de olhar que me incomodava. Parecia que ela estava sempre avaliando, medindo as coisas, o rancho, a nossa vida simples aqui. Ela falava muito sobre modernidade, sobre status, sobre o que as pessoas da cidade esperavam. Eu, na minha ingenuidade de avô orgulhoso, achava que era coisa de gente jovem, que queria progredir. Nunca imaginei que aquele olhar pudesse se voltar contra mim. Lembro de uma vez, há uns 6 meses, quando eu estava conversando com o Carlos sobre os preparativos do casamento. Eu estava tão feliz, mostrando a ele as amostras dos tecidos para a decoração, as opções de cardápio. Ele estava meio distraído, mexendo no celular. Aí eu comentei que tinha fechado com a banda de mariachis que a Helena tanto gostava, aquela que tocou no nosso aniversário de casamento. Ele ergueu a cabeça e fez uma careta. Mariachis, pai? Sério? A Sofia acha que é um pouco antiquado. Ela queria algo mais contemporâneo, sabe? Um DJ, talvez, ou uma banda de jazz. Eu ri na época. Achei que era brincadeira de jovem. Que bobagem, filho. Mariachis são a nossa tradição, a nossa alegria. A Sofia vai amar, você vai ver. Ele não insistiu, mas o olhar dele já não era o mesmo. Tinha um quê de resignação, ou talvez de desprezo velado pelo que eu representava. Essa lembrança, agora, era como um estalo. Não era só o Carlos. Havia uma influência ali, uma mão invisível que parecia estar guiando as decisões dele, afastando-o das nossas raízes, da nossa família, de mim. E o pior, meu filho, é que eu tinha feito tudo, absolutamente tudo. Eu não só paguei o casamento inteiro, como fiz questão de escolher cada detalhe com a paixão e o amor de um pai que queria dar o mundo ao filho. O local era um dos mais bonitos da região, com vista para os agaves, um lugar que sempre sonhei em usar para um evento de família. O buffet, o melhor da capital, com pratos que a Sofia tinha elogiado numa festa que fomos juntos. A decoração, as flores, o bolo, tudo com o meu dinheiro, com o suor do meu trabalho. Eu tinha investido não apenas meu dinheiro, mas meu tempo, minha energia, meu coração. E agora, eu não era bem-vindo. Eu, o homem que pagou por tudo, que organizou tudo, que sonhou com aquele dia mais do que ninguém. Eu não podia nem pisar no local. A dignidade, meu filho. A dignidade é uma coisa que a gente não pode perder. Não importa o tamanho da dor. E naquele momento, eu senti que a minha dignidade estava sendo pisoteada, humilhada. A raiva começou a borbulhar, devagarzinho, misturada com a tristeza. Não era uma raiva explosiva, não. Era uma raiva fria, calculista, que me dava uma clareza que a dor até então tinha roubado de mim. Eu me levantei, limpando as lágrimas que ainda escorriam pelo meu rosto enrugado. Fui até a cozinha, peguei um pano e comecei a juntar os cacos da xícara quebrada. Cada pedacinho de porcelana no chão parecia um pedaço do meu coração. Mas enquanto eu juntava, uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça. Uma ideia que, de início, parecia absurda, mas que ganhava força a cada segundo. Eu tinha pago por tudo, não tinha? Os contratos estavam no meu nome. O dinheiro saiu da minha conta.
Se eles queriam um casamento íntimo, moderno, sem a minha presença, então eles teriam. Mas não com o meu dinheiro, não com a minha organização, não com o meu nome envolvido. Eu caminhei até meu escritório, um cômodo simples, cheio de livros antigos e papéis do rancho. Sentei na minha cadeira de couro, aquela que me acompanhava há décadas. Peguei meu caderno de anotações, onde eu tinha listado cada fornecedor, cada valor. O nome do salão de festas, do buffet, da floricultura, da banda, tudo ali, preto no branco. Olhei para aqueles nomes e senti um nó no estômago. Eu tinha feito isso por amor, por orgulho. E agora, esse mesmo amor e orgulho estavam sendo usados contra mim. Mas eu não era um homem de me curvar, meu filho. Não era. Minha mãe me ensinou a lutar, a não desistir, a nunca deixar que ninguém me pisasse. E se um filho meu estava fazendo isso, era porque eu, em algum momento, falhei em passar essa lição. Mas ainda havia tempo. Tempo para mostrar que um velho não é um peso, não é um estorvo. Um velho é um homem com uma história, com força, com dignidade. E eu ia fazer valer a minha. A decisão estava começando a se formar, clara e nítida na minha mente. Era uma decisão que me trazia um calafrio, mas também uma estranha sensação de paz, como se eu estivesse finalmente assumindo o controle de algo que me tinha sido tirado. O que eu faria? Ah, meu filho, o Dom Miguel que eles pensaram que podiam descartar, estava prestes a mostrar que ainda tinha muito o que dizer e muito o que fazer. E as primeiras ligações que eu faria não seriam para parabenizar o noivo. A dignidade, meu filho, é como a raiz de um agave. A gente não vê, mas ela está lá, firme, segurando a planta, dando a ela a força para crescer e resistir. Quando aquelas palavras do Carlos me atingiram, eu senti como se arrancassem a minha raiz. Fiquei ali, em pedaços, como a xícara de café no chão. Mas depois do choque, depois da dor que parecia rasgar o peito, veio a raiva. Uma raiva que não era para gritar, não. Era uma raiva silenciosa, que me queimava por dentro e me dava uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Pois é, meu filho, eu tinha que fazer alguma coisa. Não podia simplesmente aceitar ser jogado de lado, como um traste velho. Eu, Dom Miguel, o homem que construiu tudo isso com as próprias mãos, que deu a vida pelos filhos, não podia ser humilhado assim. Eu olhei para o meu caderno, aquele que tinha as anotações de todos os fornecedores do casamento. O salão de festas, o buffet, a floricultura, a banda de mariachis. Tudo ali, com os números de telefone e os valores que eu tinha pago adiantado. E não foi pouca coisa, não. Foi uma fortuna, meu filho. O equivalente a um bom pedaço do meu rancho, investido na felicidade que, aparentemente, eles não queriam compartilhar comigo. A primeira ligação que eu fiz foi para o salão de festas. O Hacienda El Paraíso. Um lugar lindo, sabe? Com jardins enormes, fontes. Tudo para ser um cenário de sonho. Eu tinha escolhido aquele lugar porque a Helena sempre sonhou com um casamento assim. E eu queria que o Carlos tivesse o que a mãe dele teria desejado. O gerente, o Sr. Ramírez, que por coincidência tinha o mesmo sobrenome que eu, me atendeu com a voz alegre de sempre. Ele me conhecia bem. Éramos quase amigos de negócio. Olá, Dom Miguel. Tudo pronto para a grande festa do seu filho. A decoração já está sendo planejada. As flores chegam na semana que vem. Eu o interrompi, meu filho. A voz saiu um pouco rouca, mas firme. Eu não podia vacilar agora. Expliquei a ele, sem muitos detalhes, que houve uma mudança de planos, que o casamento não aconteceria mais naquele local, pelo menos não com a minha participação. Ele ficou confuso, claro. Mas como, Dom Miguel? O senhor pagou tudo, está tudo acertado, contrato assinado. Eu respirei fundo. Eu sei, meu caro Ramírez, e por isso mesmo estou ligando para cancelar. O evento não será mais realizado sob o meu patrocínio. Peço que desfaça os preparativos e me informe sobre os valores de estorno, conforme o contrato. Ele tentou argumentar, de um jeito respeitoso, claro. Falou sobre a multa por cancelamento, sobre os custos que já tinham sido gerados. Eu o ouvi com atenção, mas mantive a minha posição. Eu entendo, Sr. Ramírez, e estou ciente das cláusulas, mas o fato é que o evento, como planejado, não acontecerá. O senhor sabe que eu sou um homem de palavra
E também sou um homem que exige respeito. Se a festa não é para mim, então não será com o meu dinheiro. A conversa durou um pouco, mas no final ele entendeu. Ele me prometeu que faria os cálculos e entraria em contato para acertarmos o estorno. Eu desliguei o telefone e senti um misto de alívio e uma pontada de tristeza. Alívio por ter tomado uma atitude, por não ter ficado parado. E tristeza porque era o fim de um sonho, de um plano que eu tinha feito com tanto amor. Mas a chama da dignidade, aquela que eu sentia que tinha sido apagada, estava começando a brilhar de novo. Depois, veio a ligação para o buffet. O chefe era famoso na capital, um artista da culinária mexicana. Eu tinha provado os pratos dele e sabia que seria um banquete digno de reis. A voz do chefe, quando atendeu, era cheia de energia. Ele estava animado com o menu que tínhamos escolhido, cheio de iguarias da nossa terra. Dom Miguel, o senhor não sabe que maravilha preparamos para o casamento do seu filho? Teremos o mole poblano mais autêntico, os tacos de cochinita pibil que são a nossa especialidade. Novamente eu tive que interromper. E novamente a explicação foi difícil. Chefe, lamento informar, mas o serviço de buffet para o casamento do Carlos não será mais necessário. Eu estou cancelando o contrato. O silêncio do outro lado da linha foi quase ensurdecedor. Depois veio a voz dele, mais baixa, mais cautelosa. Mas, Dom Miguel, o senhor já pagou a maior parte e já compramos muitos ingredientes frescos, fizemos testes. Eu sabia, meu filho, eu sabia que haveria perdas, mas a perda da minha dignidade seria muito maior. Eu entendo perfeitamente, chefe, mas os planos mudaram drasticamente. Eu não serei mais o anfitrião deste evento. Por favor, calcule o valor do estorno, considerando as multas e os gastos já efetuados. Eu cumprirei o que está no contrato. Ele também tentou me convencer, falando da qualidade do serviço, do prestígio. Mas eu fui inflexível. Não era uma questão de qualidade, era uma questão de princípio. Deixei claro que eu não estava agindo por birra, mas por uma profunda decepção e por uma decisão de manter o meu respeito próprio. O chefe, no fim, também se resignou. Prometeu que me enviaria os detalhes. Uma a uma, meu filho. Eu fui ligando para todos os fornecedores. A floricultura que ia fazer os arranjos mais bonitos, a empresa de fotografia e vídeo que ia registrar cada momento, a banda de mariachis que ia animar a festa com a nossa música. Em cada ligação, a mesma história. A surpresa do outro lado, a tentativa de entender e a minha voz firme explicando que o patrocinador não estaria presente e, por isso, o evento não seria realizado como planejado. Eu ouvia as vozes deles, as perguntas, mas a minha mente estava focada. Eu não era um homem de me arrepender de decisões tomadas com a cabeça fria. O processo foi exaustivo. Levei quase toda a manhã fazendo essas ligações. Cada cancelado que eu dizia era um nó que se desfazia na minha garganta, mas também um aperto no coração. Eu estava desfazendo algo que construí com tanto amor, mas ao mesmo tempo eu sentia uma força crescendo dentro de mim. Eu não estava apenas cancelando contratos, meu filho. Eu estava reescrevendo a minha própria história. Eu estava mostrando, primeiro a mim mesmo e depois a quem quer que fosse, que Dom Miguel não era um boneco nas mãos de ninguém. Quando terminei a última ligação, o silêncio da casa era pesado, mas diferente. Não era mais o silêncio da dor e da humilhação, mas o silêncio da decisão tomada, da ação. Eu sabia que o Carlos e a Sofia logo saberiam o que eu tinha feito. E a reação deles? A reação deles seria a próxima parte dessa história. Eu não tinha ideia do que esperar, mas sabia de uma coisa. Eu tinha agido com a minha consciência e com a dignidade que me restava. E isso, meu filho, era o que importava mais do que qualquer festa, qualquer dinheiro, qualquer casamento. Depois de todas aquelas ligações, meu filho, o rancho ficou num silêncio pesado. Não era mais o silêncio da paz, das manhãs tranquilas que eu tanto amava. Era um silêncio carregado, como o ar antes de uma tempestade. Eu tinha feito o que tinha que ser feito, sim. Tinha agido com a minha cabeça, não só com o coração partido. Mas a gente nunca está completamente pronto para o que vem depois, não é? A gente toma uma decisão e depois fica ali, esperando a onda bater. Eu passei o resto do dia na varanda, olhando para os agaves, mas sem realmente vê-los.
Minha mente estava longe, revirando as memórias, as palavras do Carlos. Tentava encontrar uma explicação, um motivo para tanta frieza. Será que eu tinha sido um pai ruim em algum momento? Exigente demais, talvez? Eu sempre quis o melhor para ele, para todos os meus filhos. Eu me sacrifiquei, trabalhei duro, dei a eles tudo o que eu podia. E agora, era assim que eu era recompensado? Com o desprezo, com a exclusão do dia mais importante da vida do meu primogênito? A noite chegou, e com ela, uma insônia teimosa. Eu me remexia na cama, o travesseiro molhado pelas lágrimas que, por mais que eu tentasse segurar, insistiam em escorrer. A dor da rejeição é diferente de qualquer outra dor, meu filho. Ela te atinge no mais íntimo, te faz questionar tudo o que você é, tudo o que você fez. Mas no meio daquela angústia, uma voz lá no fundo da minha alma me dizia: Miguel, você agiu certo. Sua dignidade vale mais do que qualquer festa, qualquer filho que não te valoriza. E eu me agarrava a essa voz, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do mar. O dia seguinte amanheceu igual ao anterior, com o sol forte de Jalisco, mas para mim, tudo parecia cinzento. Eu desci para tomar café, e a mesa, que antes era cheia de vida com a Helena e as crianças, agora parecia vazia demais. Meus outros filhos, a Maria e o Pedro, moravam em outras cidades e tinham suas vidas. Eles me ligavam, me visitavam, mas não estavam ali, naquele momento, para ver o meu sofrimento, para sentir a minha solidão. Eu não queria sobrecarregá-los com essa dor, então mantive o silêncio sobre o ocorrido com o Carlos. Era uma dor minha, para eu carregar. Eu sabia que não demoraria para a notícia chegar ao Carlos. Os fornecedores, mesmo que profissionais, certamente comentariam a situação. Talvez o gerente do salão, o chefe, a florista. Eles eram gente da cidade. Muitos conheciam o Carlos e a Sofia. E a notícia de um casamento milionário sendo cancelado pelo próprio pai do noivo? Isso não passaria despercebido. Eu imaginei a cena. O Carlos e a Sofia recebendo a ligação, a surpresa, a raiva. E para ser sincero, meu filho, uma parte de mim queria que eles sentissem um pouco do que eu estava sentindo. Queria que eles entendessem o peso das palavras, o impacto das suas decisões. E a espera, meu filho, é sempre a pior parte. Aquelas horas, aqueles dias, pareciam se arrastar. Eu ficava com o telefone perto de mim o tempo todo, mas ele permanecia em silêncio. Nem uma ligação, nem uma mensagem do Carlos. Nada. Isso me machucava ainda mais, sabe? Mostrava que, para ele, talvez eu realmente não importasse tanto assim. Ou talvez ele estivesse ocupado demais, tentando resolver o estrago que eu tinha feito. Foi no final do segundo dia, enquanto eu estava na varanda, já com a noite caindo e o céu pintado de laranja e roxo, que o telefone finalmente tocou. O número era do Carlos. Meu coração deu um salto, um misto de medo e antecipação. Respirei fundo, contei até 3 e atendi. A voz que eu ouvi do outro lado da linha não era a voz fria e distante de 2 dias antes. Não, meu filho. Era uma voz carregada de choque, de incredulidade e, para minha surpresa, de um desespero que eu nunca tinha ouvido nele. Ele começou a falar sem parar, atropelando as palavras, mal me dando chance de respirar. Não era um pedido de desculpas, não era um gesto de reconciliação. Era uma enxurrada de perguntas, de acusações, de pânico. Pai, que história é essa de que você cancelou tudo? O salão ligou, o buffet ligou. O que você fez? Você enlouqueceu? O casamento é em menos de 1 mês. Como assim você cancelou tudo? Eu o ouvi, meu filho. Ouvi cada palavra, cada tom de raiva e desespero. E enquanto ele falava, eu senti uma calma estranha me invadir. Uma calma que vinha da minha decisão, da minha convicção. Eu não o interrompi. Deixei que ele despejasse toda a frustração dele. Eu tinha esperado por essa ligação, e agora que ela tinha chegado, eu estava pronto. Quando ele finalmente fez uma pausa para respirar, eu falei. Minha voz saiu tranquila, controlada, sem um pingo da emoção que ele estava demonstrando. Carlos, meu filho, eu não fiz nada que você não tenha me dito para fazer. Ele se calou por um instante, confuso. Como assim, pai? Eu nunca te disse para cancelar o meu casamento.
Não, você não disse para cancelar o casamento. Mas você me disse, com todas as letras, que eu não era bem-vindo no seu casamento. Lembra-se? Eu não sou bem-vindo, Carlos. O pai que pagou por tudo, que organizou tudo, que sonhou com esse dia, não é bem-vindo. Se eu não sou bem-vindo, meu filho, então o meu dinheiro também não é, e a minha organização também não é. Eu apenas segui suas instruções. O silêncio do outro lado da linha foi ainda mais pesado do que o silêncio do rancho. Eu podia quase sentir o choque dele, a ficha caindo. A realidade do que ele tinha feito e das consequências estava batendo à porta. Mas pai, isso é loucura. Como vamos fazer agora? Não dá tempo de organizar tudo de novo. A Sofia, ela está desesperada. A voz dele já não tinha a raiva inicial, mas sim um tom de súplica, de desespero genuíno. E foi aí, meu filho, que eu soltei a minha resposta, com a mesma calma, com a mesma firmeza. Sinto muito, Carlos, mas se você e a Sofia queriam um casamento íntimo e moderno, sem a presença do seu pai, então é isso que vocês terão. Eu já fiz o que tinha que fazer. Os contratos estão cancelados. Muitos dos fornecedores já têm outros compromissos para a data. E francamente, meu filho, o tempo não volta. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser simplesmente coladas de novo. E algumas decisões, uma vez tomadas, não podem ser desfeitas assim, em 3 horas ou em 3 dias. Era tarde demais para o meu coração quando você me disse aquelas palavras. E agora é tarde demais para o seu casamento, do jeito que eu planejei. Eu senti um nó na garganta, mas não deixei que a emoção tomasse conta. Eu tinha que ser forte, por mim, pela minha dignidade. E desliguei o telefone. Sim, meu filho. Desliguei na cara dele. Não foi fácil, não, mas eu sabia que era o certo a fazer. E enquanto o silêncio voltava a tomar conta da varanda, eu olhei para o céu estrelado e senti uma paz estranha, uma paz que vinha da justiça, mesmo que amarga. A semente da minha atitude tinha sido plantada, e agora as consequências começariam a florescer, e eu estava pronto para colhê-las, fossem elas quais fossem. Quando eu desliguei o telefone na cara do Carlos, meu filho, o silêncio que se seguiu não era mais o mesmo. Não era o silêncio da angústia que me consumia antes, nem o da raiva que me impulsionou a agir. Era um silêncio pesado, sim, mas com um toque de alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A sensação de ter feito a coisa certa, de ter defendido a minha dignidade, era um bálsamo para a ferida aberta no meu peito. Eu sabia que a dor não ia embora assim, de uma hora para outra, mas agora ela vinha acompanhada de uma certeza. Eu não era um homem que se deixava pisar. Passei a noite em claro de novo, mas dessa vez não foi só pela tristeza. Minha mente fervilhava com a conversa com o Carlos. Eu podia imaginar a cena na casa dele, a Sofia, a noiva, provavelmente furiosa, desesperada. O casamento, que era para ser o evento do ano para eles, agora estava em ruínas, e por minha causa. E, para ser sincero, meu filho, uma parte de mim sentia um certo contentamento. Não era maldade, não. Era a sensação de justiça, de que as ações deles tinham consequências. Eles queriam me excluir? Pois bem, a exclusão deles seria ainda maior. Os dias seguintes foram estranhos. O rancho continuava com a sua rotina, os peões trabalhando nos agaves, o sol nascendo e se pondo. Mas para mim, a atmosfera era diferente. Eu não falava sobre o casamento com ninguém. Meus outros filhos, a Maria e o Pedro, ligaram, claro. Eles sentiam que algo estava errado, porque eu andava mais calado, mais pensativo. Perguntaram sobre o Carlos, sobre os preparativos. Eu, com a voz mais calma que pude, apenas disse que o Carlos e a Sofia tinham decidido fazer um casamento mais íntimo, mais discreto, e que eu, como pai, respeitava a decisão deles. Não queria expor a ferida, não queria que eles tomassem partido ou sentissem a mesma dor que eu. Era a minha cruz para carregar, por enquanto. Mas o Carlos não desistiu assim tão fácil. As ligações dele começaram a vir com mais frequência. Primeiro, eram cheias de raiva, de acusações. Depois, o tom mudou para o desespero, quase súplicas. Ele me pedia para reconsiderar, para voltar atrás. Dizia que a Sofia estava inconsolável, que a reputação deles na cidade estava em jogo. Eu ouvia tudo, meu filho, com o coração apertado, mas a mente firme.
Cada vez que ele falava em reputação, eu lembrava da minha própria reputação, da minha dignidade que ele tinha jogado no lixo. E eu repetia, com a mesma calma de sempre: Carlos, a decisão foi sua. Eu só agi de acordo com o que você me disse. Se eu não sou bem-vindo, meu dinheiro e meus planos também não são. Ele tentou de tudo. Falou sobre o amor de pai, sobre a família. Tentou me fazer sentir culpado, dizendo que eu estava arruinando o dia mais feliz da vida dele. Mas eu já tinha chorado todas as minhas lágrimas por isso. A minha dor já tinha sido transformada em determinação. Eu sabia que ele estava agindo por desespero, não por um genuíno arrependimento. Se ele tivesse se arrependido, teria me ligado para pedir perdão, para me abraçar, para me dizer que me queria lá, não para me implorar para salvar o casamento dele. E a Sofia, meu filho. Ah, a Sofia. Eu sabia que ela era a cabeça por trás de tudo isso, a que tinha soprado as ideias de modernidade e exclusão na cabeça do meu filho. Eu nunca a vi como uma ameaça, mas agora eu entendia. Ela queria o Carlos, sim, mas queria também o status, o dinheiro, a vida que ele podia oferecer, sem as amarrações da família do campo, do velho pai que cheirava a agave e a tradição. Uma tarde, eu estava na varanda lendo meu jornal, quando vi um carro de luxo se aproximando pela estrada de terra que leva ao rancho. Não era o carro do Carlos. Era mais novo, mais chamativo, e de dentro dele saiu a Sofia. Ela estava elegante, como sempre, com um vestido caro e óculos escuros que escondiam os olhos. Mas o jeito dela andar, a pressa nos passos, denunciava a tensão. Ela não vinha para uma visita de cortesia, isso eu sabia. Ela subiu os degraus da varanda, tirou os óculos e me encarou. O olhar dela, meu filho, era um misto de raiva contida e desespero. Não havia um pingo de carinho, nem de respeito. Era o olhar de uma serpente encurralada, que tenta te hipnotizar antes de dar o bote. Dom Miguel, ela começou, a voz um pouco trêmula, mas tentando manter a pose. Precisamos conversar. O que o senhor fez é um absurdo. Como pôde cancelar o casamento do seu próprio filho? O senhor está arruinando tudo. Eu a olhei, com a calma que só a idade e a experiência podem dar. Não me levantei. Continuei sentado na minha cadeira com o jornal no colo. Senhorita Sofia, eu disse, sem levantar a voz. Eu fiz o que me foi pedido. Seu noivo me informou que eu não era bem-vindo no casamento dele. O senhorita esperava que eu continuasse pagando e organizando uma festa da qual eu seria excluído? Ela ficou vermelha, meu filho. O rosto dela se contorceu de raiva. Mas isso foi um mal-entendido. O Carlos estava nervoso. Ele não quis dizer isso. O senhor está agindo como uma criança birrenta. Mal-entendido? Eu repeti, a voz ainda calma, mas com um fio de aço por baixo. As palavras dele foram claras, senhorita. E o tom, ainda mais. Um homem da minha idade, com a minha história, não se engana com mal-entendidos quando se trata de respeito e dignidade. Ela tentou de novo, com um tom mais suave, quase suplicante, mas que eu sabia ser falso. Mas, Dom Miguel, pense no Carlos. Pense na nossa reputação. O que as pessoas vão dizer? O senhor é um homem importante, de família tradicional. Isso vai ser uma vergonha para todos nós. Minha reputação, senhorita Sofia, eu disse, finalmente largando o jornal e olhando-a nos olhos, foi construída com anos de trabalho duro e honestidade. E a minha dignidade não se compra com festas caras ou com a opinião de quem não me conhece de verdade. A vergonha, como a senhorita chama, não é minha. É de quem convida e depois desconvida o próprio pai. Ela ficou sem palavras por um momento. Eu podia ver a mente dela trabalhando, tentando encontrar uma forma de me manipular, de me dobrar. Mas eu era um rocha, meu filho. Eu tinha visto de tudo nessa vida. E não seria uma moça ambiciosa, por mais bonita que fosse, que me faria mudar de ideia. O senhor não pode fazer isso, ela quase gritou, a voz já sem o disfarce de calma. O Carlos vai te odiar. Ele nunca vai te perdoar. Eu suspirei, e um pouco da minha tristeza voltou. Se o amor de um filho é condicional à minha obediência cega, então talvez eu nunca o tenha tido de verdade, senhorita. Eu já perdi muito nesta vida, mas nunca perdi a minha honra. E não será agora que eu vou começar. Ela me olhou com um desprezo que não tentou esconder. O olhar da serpente, meu filho. Um olhar frio, calculista, que me dizia que ela me via como um obstáculo.
não como um pai. Ela se virou bruscamente, sem dizer mais uma palavra, e desceu os degraus da varanda. Entrou no carro e partiu, levantando uma nuvem de poeira na estrada de terra. Eu fiquei ali, observando o carro desaparecer no horizonte. A visita dela não me surpreendeu, mas reforçou a minha convicção. Eu tinha feito o certo. E a tempestade, meu filho? A tempestade estava apenas começando a se formar, e eu estava pronto para ela. O carro da Sofia levantou uma nuvem de poeira na estrada de terra, meu filho, e eu fiquei ali, parado na varanda, observando-o desaparecer. As palavras dela ainda ecoavam na minha cabeça. O Carlos vai te odiar, ele nunca vai te perdoar. Aquilo doeu sim, doeu profundamente porque, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Mas a dor vinha misturada com uma certeza amarga. Se o amor dele era tão frágil a ponto de se desfazer por uma decisão que eu tomei em defesa da minha própria honra, então talvez esse amor nunca tivesse sido tão sólido quanto eu imaginei. A visita dela me deixou exausto, não fisicamente, mas na alma. Eu senti o peso de todos os anos, de todas as lutas, de cada sacrifício que eu tinha feito. E no fim, parecia que tudo se resumia a isso, um confronto, uma batalha pela dignidade. Fui para o meu escritório, sentei na minha cadeira e olhei para a foto da Helena na mesa. Ela sempre foi minha bússola. Eu me perguntava o que ela faria. E a resposta vinha clara como a água da nascente. Ela me diria para erguer a cabeça, para não me curvar, para lutar pelo que é certo. Ela nunca tolerou injustiças. As ligações do Carlos não demoraram a voltar, meu filho. Depois da visita da Sofia, ele ligou com uma fúria que eu nunca tinha ouvido antes. Não era mais o desespero, era uma raiva descontrolada. Ele gritava, me acusava de sabotagem, de querer arruinar a vida dele. Dizia que eu estava agindo por inveja, por ciúmes da felicidade dele com a Sofia. Aquelas palavras, meu filho, me atingiram como punhaladas. Eu, com inveja da felicidade do meu filho? Eu, que sempre quis o melhor para ele? Era uma acusação tão vil, tão absurda, que por um momento me faltou o ar. Eu o ouvi em silêncio, deixando-o desabafar toda a sua raiva. Quando ele finalmente parou, eu respirei fundo e respondi com a mesma calma que me guiou desde o início. Carlos, eu não tenho inveja de nada que você construiu. Eu te dei as ferramentas para construir. E se você acha que a sua felicidade depende de pisar no seu pai, então essa felicidade é bem fraca. Eu apenas colhi o que você plantou. Você me disse que não era bem-vindo. Eu apenas garanti que não haveria nada para eu ser bem-vindo ou não. Ele ameaçou. Meu filho. Começou a falar em consequências legais, em processos por quebra de contrato. Dizia que eu tinha causado um prejuízo enorme a ele e a Sofia e que eu teria que pagar por isso. Você vai ter que me devolver cada centavo, pai. E com juros, eu vou te processar. Vou levar isso à justiça. Naquele momento, meu filho, eu senti um calafrio. Não de medo, mas de incredulidade. Meu próprio filho me ameaçando com a justiça? Onde estava o menino que eu ensinei a ter honra, a respeitar os mais velhos? Aquele que eu ensinei que a palavra de um homem vale mais que qualquer papel assinado? Eu ri. Um riso sem alegria. Um riso amargo. Carlos, você pode me processar. Pode levar isso a quem você quiser. Eu sou um homem de lei e sei que meus contratos estavam no meu nome. Eu agi dentro da lei. E a lei, meu filho, também protege a dignidade de um pai. Você me desconvidou, lembra? Eu não sou um criminoso por isso. A ligação terminou com ele batendo o telefone. E eu fiquei ali, com o receptor na mão, sentindo o peso daquela ameaça. Não era apenas uma briga de família agora. Estava virando uma questão de princípios, de justiça e talvez até de disputa legal. Eu, que sempre resolvi tudo na conversa, no olho, me via agora em um campo de batalha onde as armas eram advogados e papéis. Decidi que era hora de procurar o meu advogado, o doutor Santiago, um homem íntegro, que cuidava dos assuntos do rancho há anos. Eu confiava nele cegamente. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Cheguei ao escritório dele na capital, um lugar que eu frequentava para assinar contratos de tequila, para resolver questões de terra, nunca para falar de um conflito com meu próprio filho. Contei a ele toda a história, sem esconder nada, desde a ligação do Carlos
até a visita da Sofia e as ameaças. O doutor Santiago me ouviu com a seriedade de sempre. Ele era um homem calmo, mas com um olhar perspicaz. Quando terminei, ele fez uma pausa, tirou os óculos e me olhou. Dom Miguel, sinto muito por tudo que está acontecendo, mas o senhor agiu corretamente, dentro do que a lei permite. Os contratos estavam em seu nome, e o senhor tinha o direito de cancelá-los, arcando com as multas contratuais, o que o senhor se prontificou a fazer. Não há base legal para uma ação por sabotagem ou prejuízo por parte do seu filho. Ele o excluiu do evento que o senhor estava pagando. Isso é inegável. As palavras dele me trouxeram um certo alívio, uma confirmação de que eu não estava louco, que a minha razão estava intacta. Mas o doutor Santiago continuou, com um tom mais grave. No entanto, Dom Miguel, ele pode tentar outras coisas. Talvez não legalmente contra o senhor pelos cancelamentos, mas ele é seu filho. Ele conhece seus negócios, ele sabe de onde vem sua força. Ele pode tentar te atingir de outras formas, talvez no rancho, nos seus contatos, na sua reputação no meio dos negócios. A raiva pode cegar as pessoas, e a Sofia, ela parece ser uma mulher ambiciosa e sem muitos escrúpulos. Aquilo me fez pensar, meu filho. Eu nunca imaginei que o Carlos pudesse chegar a tanto. Mas as palavras da Sofia, o olhar dela, a fúria dele, tudo indicava que eles não parariam por ali. O rancho era a minha vida, o meu legado, era a minha fortaleza. E a ideia de que um filho meu pudesse tentar atingir o meu rancho, a minha tequila, as minhas terras, me deu um nó no estômago. Aquilo era ir longe demais. Eu agradeci ao doutor Santiago e voltei para o rancho com a cabeça cheia de pensamentos. Eu precisava estar atento, precisava me proteger. Não era mais só uma questão de dignidade pessoal, mas de proteger tudo que eu tinha construído. Meus outros filhos, a Maria e o Pedro, começaram a notar minha preocupação. Eles me perguntavam o que estava acontecendo, mas eu ainda não queria expor a ferida. Eu dizia que eram problemas de negócio, que a vida no campo é sempre cheia de desafios. Mas a verdade, meu filho, é que o maior desafio da minha vida estava vindo de dentro da minha própria família. Eu comecei a revisar os documentos do rancho, a checar os contratos com os distribuidores de tequila, a conversar mais de perto com meus capatazes de confiança. Precisava ter certeza de que não havia nenhuma brecha, nenhum ponto fraco que pudesse ser explorado. A confiança, que antes era inabalável, agora estava abalada. Eu sentia que estava andando em um campo minado. E o pior, as minas tinham sido plantadas por quem eu mais amava. A tempestade estava se formando, e eu sabia que precisava estar preparado, não para lutar com raiva, não, mas para lutar com a sabedoria dos anos, com a força da minha história e com a dignidade que eu nunca permiti que me tirassem. E eu sabia que, de uma forma ou de outra, essa história ainda teria muitos capítulos e que o próximo deles traria um desafio ainda maior, um teste à minha resiliência. E eu estava pronto, ou pelo menos, eu tinha que estar. Depois da conversa com o Dr. Santiago, meu filho, eu voltei para o rancho com um peso diferente nos ombros. Não era só a dor da traição do meu filho, mas a preocupação com o meu legado. A ideia de que o Carlos, influenciado pela Sofia, pudesse tentar me atingir nos meus negócios na minha terra, me dava um calafrio. O rancho não era só um pedaço de terra para mim, era a minha vida, a minha história, a promessa que eu fiz para minha mãe. E eu não ia permitir que ninguém, nem mesmo um filho meu, o destruísse. Comecei a ficar mais atento, a observar tudo com um olhar diferente. Conversava mais com meus capatazes de confiança, com o José, que estava comigo há mais de 40 anos e conhecia cada pé de agave como a palma da sua mão. Perguntava sobre as entregas, sobre os estoques, sobre qualquer coisa fora do comum. Meus olhos, que antes viam o rancho com o carinho de um pai, agora o viam com a vigilância de um general em tempos de guerra. E as coisas começaram a acontecer, meu filho, devagarzinho, como uma doença que se instala sem a gente perceber. Primeiro, foram os pequenos boatos. Eu comecei a ouvir, de forma indireta, sabe? Quando eu ia à cidade, ou quando algum comerciante vinha ao rancho, eles olhavam diferente para mim. Faziam perguntas disfarçadas, soltavam frases como: "Ouvi dizer que o seu filho, o Carlos, está com uns planos ambiciosos, Dom Miguel." Ou:
Parece que a família Ramírez está passando por uns momentos delicados. Eu sentia o veneno naquelas palavras, a fofoca se espalhando, tentando manchar o meu nome, a reputação que eu levei uma vida inteira para construir. Eu sabia que era obra deles. O Carlos, com a sua rede de contatos na capital, e a Sofia, com o seu jeito de mexer os pauzinhos, estavam tentando me descreditar. Não podiam me processar pelo casamento, então tentavam me atingir onde doía mais, na minha honra e no meu negócio. A raiva subia, mas eu a controlava. Um homem velho não pode se dar ao luxo de perder a cabeça. A calma, meu filho, é a arma mais potente quando se luta contra a tempestade. Mas os boatos eram só o começo. A verdadeira pancada veio de onde eu menos esperava, e de uma forma bem mais concreta. Nós tínhamos um contrato de anos com uma cooperativa de pequenos agricultores na região sul de Jalisco, que nos fornecia uma variedade específica de agave azul, essencial para a nossa tequila premium. Era um acordo de confiança, construído ao longo de décadas. O capataz José me procurou um dia, o rosto franzido de preocupação. Dom Miguel, ele disse, a voz baixa. O pessoal da cooperativa ligou. Disseram que não vão conseguir cumprir a entrega do próximo mês, que tiveram um problema com a safra, uma doença nas plantas. Mas eu conversei com uns conhecidos lá, e a história não bate. Parece que tem algo mais. Meu coração gelou. Aquilo não era um problema simples de safra, eu sabia. A cooperativa era séria, e os problemas de doença nas plantas eram raros naquela região específica. Eu senti que havia uma mão por trás disso. José, eu disse, você sabe que tipo de algo mais pode ser? Ele hesitou, olhando para os lados como se as paredes pudessem ouvir. Dom Miguel, ouvi dizer que o seu filho, o Carlos, andou visitando a cooperativa nas últimas semanas. Dizem que ele fez uma proposta, uma oferta bem generosa para eles, para fornecer a tequila dele, com a condição de exclusividade, e que ele prometeu um lucro maior, umas parcerias com distribuidores na capital que eles nunca teriam sozinhos. Aí está, meu filho, a facada nas costas. Meu próprio filho, usando os conhecimentos que eu mesmo lhe dei, usando o nome da família para minar o meu negócio, para roubar os meus fornecedores. A dor da traição se misturou com uma revolta que me fez tremer. Ele não estava apenas me abandonando, ele estava tentando me destruir. Aquela oferta generosa era uma armadilha, eu sabia. Uma forma de me isolar, de cortar as minhas raízes. Eu liguei para a cooperativa. Falei com o presidente, um homem com quem eu tinha amizade há anos. Ele estava evasivo, desconfortável. Falou da oportunidade de crescimento, da modernização. Eu o ouvi com atenção e, no final, disse a ele, com a voz carregada de decepção: meu amigo, eu entendo que o dinheiro fala alto, mas a confiança, a lealdade, valem muito mais. O que o meu filho está oferecendo hoje, ele pode tirar amanhã. Eu construí este rancho com suor e palavra, não com promessas vazias. E você sabe disso. Ele não respondeu. Apenas agradeceu a ligação e desligou. Eu sabia que a decisão estava tomada. Eu tinha perdido um fornecedor vital. E por causa do meu próprio filho. A notícia do cancelamento da entrega e da perda do fornecedor se espalhou como fogo no rancho. Meus outros filhos, Maria e Pedro, finalmente vieram me visitar. Eles já tinham ouvido os boatos, e agora, com a notícia do problema na cooperativa, não podiam mais ignorar. Pai, o que está acontecendo? A Maria perguntou, os olhos cheios de preocupação. O Carlos está envolvido nisso, não está? Eu ouvi coisas na cidade. Eu olhei para eles, para os meus 2 filhos que sempre me apoiaram, que nunca me deram problemas, e decidi que era hora de contar a verdade. Não toda a verdade, talvez, mas o suficiente para que eles entendessem a seriedade da situação. Contei sobre a ligação do Carlos, sobre o "você não é bem-vindo", sobre o cancelamento do casamento, sobre a visita da Sofia e agora sobre a cooperativa. Eles ficaram chocados, meu filho. A Maria chorou. O Pedro ficou com o rosto fechado, a mandíbula travada. Como ele pôde, pai? Como o Carlos pôde fazer uma coisa dessas? Pedro perguntou, a voz embargada. É a ambição, meu filho, eu disse, com um suspiro pesado. E a influência da Sofia. Ela o está cegando. Ele está disposto a passar por cima de tudo,
até do próprio pai, para conseguir o que quer. Eles me ofereceram ajuda, claro. Disseram que iriam conversar com o Carlos, que iriam tentar fazê-lo voltar atrás. Mas eu os impedi. Não, meus filhos. Essa briga é minha. Eu não quero que vocês se envolvam nisso. Não quero que a família se divida ainda mais. Eu preciso resolver isso do meu jeito. Eu preciso mostrar a ele que a força de um pai não se mede pelo dinheiro, mas pela dignidade. Mas a verdade, meu filho, é que a perda daquele fornecedor me atingiu em cheio. A nossa produção de tequila premium seria afetada. Eu teria que encontrar uma alternativa e rápido. E isso não seria fácil. Aquele agave específico era raro, e a cooperativa tinha a melhor qualidade. Eu sabia que a luta seria longa e difícil, mas ao mesmo tempo, a raiva que me corroía deu lugar a uma determinação ainda maior. Eles queriam me derrubar? Pois eu ia mostrar a eles que Dom Miguel não era de cair. Eu ia lutar pelo meu rancho, pela minha história, pela minha dignidade. E eles, meu filho, eles ainda não sabiam do que um velho rancheiro era capaz quando a sua terra, a sua família e a sua honra estavam em jogo. Eu tinha que encontrar uma solução, e eu a encontraria, de uma forma ou de outra. Depois daquela conversa com a cooperativa, meu filho, o rancho parecia ter encolhido. A notícia da perda do nosso principal fornecedor de agave para a tequila premium e o fato de que era o Carlos quem estava por trás disso me atingiu como um raio em céu aberto. Eu senti a terra sob os meus pés tremer. Não era só um negócio, era a minha identidade, a minha vida. E o meu próprio filho estava tentando arrancar as minhas raízes. Eu não podia ficar parado, meu filho. Não era do meu feitio. Levantei a cabeça e comecei a minha própria busca por um novo fornecedor. Peguei meu carro, aquele velho Jeep que me acompanhava há décadas, e comecei a rodar pelas estradas empoeiradas de Jalisco. Fui de fazenda em fazenda, de pequeno produtor em pequeno produtor, buscando o agave azul de qualidade que a nossa tequila precisava. Mas não era fácil, meu filho. O mercado de agave é um mundo pequeno, e a notícia de que o Dom Miguel estava com problemas e que o Carlos Ramírez estava expandindo já tinha se espalhado. Muitos dos agricultores me conheciam, me respeitavam, mas tinham medo. Medo de desagradar o Carlos, que agora parecia ter o poder e o dinheiro para comprar tudo. Alguns me recebiam com a cabeça baixa, pedindo desculpas, dizendo que já tinham um acordo com outra empresa, que não podiam ajudar. Outros mais audaciosos me ofereciam agave de qualidade inferior, ou cobravam preços exorbitantes, aproveitando a minha situação. Lembro de uma visita a um velho amigo, o Dom Shui. Ele tinha um pequeno terreno, mas cultivava um agave de ótima qualidade. Eu cheguei lá, esperançoso, achando que a nossa amizade de anos falaria mais alto. Ele me recebeu com um abraço apertado, mas os olhos dele estavam tristes. Miguel, meu amigo, ele disse com a voz embargada, eu queria tanto te ajudar, mas o seu filho, ele veio aqui, fez uma proposta que eu não podia recusar, prometeu comprar toda a minha safra por um preço que eu nunca vi, e me fez assinar um contrato de exclusividade por 5 anos. Aquelas palavras foram como um soco no estômago, meu filho. Meu próprio sangue, usando a sua influência e o seu dinheiro para me encurralar, para me sufocar. Eu olhei para o Dom Shui, para o rosto enrugado dele, e vi a culpa nos olhos. Eu não o culpei. Ele precisava sobreviver, e a oferta do Carlos era irrecusável para um pequeno agricultor. Mas a dor de ver a lealdade sendo comprada, de ver as portas se fechando por causa do meu próprio filho, era quase insuportável. Voltei para o rancho com o coração pesado. As viagens eram longas, cansativas, e as respostas sempre as mesmas. O Carlos, com a Sofia ao lado, estava agindo como um predador, cercando a sua presa, cortando os meus caminhos. A nossa produção de tequila premium, aquela que era o carro-chefe do rancho, estava em risco. Eu teria que reduzir a quantidade, ou pior, comprometer a qualidade, algo que eu nunca tinha feito em toda a minha vida. E como se não bastasse, meu filho, veio o próximo golpe. Nós tínhamos um contrato de distribuição com uma das maiores redes de supermercados da capital. Eles compravam uma quantidade significativa da nossa tequila, e a parceria era um pilar importante do nosso negócio. Uma semana depois das minhas tentativas frustradas de encontrar um novo fornecedor, recebi uma ligação do gerente de compras da rede, Dom Miguel. Ele começou
com uma voz formal e fria. Lamentamos informar, mas a nossa rede decidiu não renovar o contrato de distribuição da sua tequila premium para o próximo ano. Estamos buscando uma linha de produtos mais moderna, com um apelo diferente para o nosso público. Moderna? Eu perguntei, sentindo a raiva subir. Minha tequila é sinônimo de tradição, de qualidade. É a mais vendida na sua rede há anos. Que tipo de moderna é essa? Ele hesitou, e então soltou a bomba. Bem, Dom Miguel, o Carlos Ramírez, seu filho, nos apresentou uma nova linha de tequila. Uma marca nova, com uma embalagem mais arrojada e com um preço muito competitivo. Ele nos garantiu um fornecimento exclusivo e um marketing agressivo. Achamos que seria uma boa aposta. Ah, meu filho, aquilo foi a gota d'água. Ele não só estava roubando meus fornecedores, como estava usando os meus próprios canais de distribuição para me derrubar. Ele estava construindo o império dele em cima das minhas ruínas. Aquele preço competitivo era uma estratégia para me tirar do mercado, para me sufocar. A raiva me consumiu, mas eu sabia que gritar não adiantaria de nada. A voz dele, do gerente, era apenas um mensageiro. O verdadeiro inimigo estava mais perto do que eu imaginava. Desliguei o telefone, e o silêncio do escritório foi preenchido apenas pelo som do meu coração batendo forte no peito. Eu senti um desespero que não sentia há muito tempo. Estava sendo encurralado, meu filho. O Carlos e a Sofia estavam tecendo uma teia ao meu redor, e eu me sentia cada vez mais preso. As perdas financeiras seriam enormes. A reputação do rancho, o nome Ramírez, que eu tanto me esforcei para honrar, estava sendo arrastado na lama. Meus outros filhos, Maria e Pedro, tentaram me animar. Pai, não desista, nós vamos te ajudar. Vamos encontrar outros distribuidores, outros fornecedores. Eles eram bons, meu filho, muito bons. Mas eu sabia que a luta era maior do que eles imaginavam. O Carlos tinha um plano, e estava executando-o com uma frieza que me assustava. Eu me sentei na varanda, à noite, olhando para as estrelas que brilhavam sobre os campos de agave. A solidão era imensa. A Helena, como eu sentia falta dela. Ela saberia o que fazer. Ela me daria forças. Mas eu estava sozinho, enfrentando o meu próprio sangue, que se tornara um estranho, um inimigo. Mas no meio daquela angústia, uma fagulha, uma lembrança antiga, começou a brilhar na minha mente. A imagem do meu avô, o velho Dom José, me veio à cabeça. Ele costumava dizer: Miguel, quando a porta da frente se fecha, a gente não chora. A gente procura a janela, ou então constrói uma porta nova. E ele me ensinou sobre a resiliência do agave, sobre como ele cresce em terras áridas, sobrevive à seca e ainda assim dá o seu melhor para a tequila. Eu não podia desistir, não podia me render. Eles queriam me ver no chão? Pois eu ia mostrar a eles que um velho agave, mesmo com as raízes cortadas e a terra ressecada, ainda podia dar frutos e um bom tequila. Eu tinha que pensar diferente, buscar uma solução onde ninguém mais buscaria. Talvez não fosse na capital, nem nos grandes mercados. Talvez a resposta estivesse em algo mais simples, mais autêntico, algo que o Carlos e a Sofia, com a sua ambição cega, nunca conseguiriam entender ou replicar. E essa ideia, meu filho, essa pequena semente de esperança, era tudo o que eu tinha para me agarrar naquele momento. A luta estava longe de terminar, e eu sabia que o próximo passo seria o mais arriscado de todos. Aquelas noites na varanda, meu filho, olhando para as estrelas e para os agaves que pareciam sussurrar histórias de resiliência, foram o meu refúgio. O rancho, que antes era o meu orgulho, agora era um campo de batalha. O Carlos e a Sofia tinham conseguido me encurralar, cortando meus fornecedores, meus distribuidores, tentando me asfixiar. A dor da traição era imensa, mas a raiva, aquela raiva silenciosa que me dava forças, me impedia de me render. Eu me lembrava das palavras do meu avô, Dom José. Quando a porta da frente se fecha, a gente não chora. A gente procura a janela, ou então constrói uma porta nova. E eu comecei a pensar. O Carlos e a Sofia estavam focados nos grandes mercados, na modernidade, na quantidade. Eles queriam o volume, o brilho das grandes cidades. Mas o meu rancho, a minha tequila, sempre foi sobre qualidade, sobre tradição, sobre a alma de Jalisco. Foi então que uma ideia começou a germinar na minha cabeça, como um broto de agave em terra seca. Uma ideia ousada, arriscada, mas que parecia ser a única saída.
Eu tinha um pequeno pedaço de terra nos fundos do rancho, um lugar que a gente chamava de o Jardim dos Avós. Ali, meu filho, meu pai e meu avô tinham plantado as primeiras mudas de agave há mais de 100 anos, e algumas dessas plantas ainda estavam lá, velhas, retorcidas, mas cheias de vida. Elas produziam um agave diferente, mais concentrado, com um sabor único, que a gente usava apenas para consumo próprio, para uma tequila especial que fazíamos em pequenas quantidades, só para a família e amigos mais próximos. Eu chamei o José, meu capataz de confiança. Ele me olhou com um misto de esperança e preocupação. Dom Miguel, o senhor está pensando em usar o agave antigo? Aquele é para a nossa reserva. É sagrado. José, eu disse, com um brilho nos olhos que ele não via há tempos. O que é sagrado, meu amigo, é a nossa dignidade e a nossa história. O Carlos e a Sofia querem o novo, o moderno, o volume. Nós vamos dar a eles o antigo, o autêntico, a essência de Jalisco. Nós vamos fazer a melhor tequila que este rancho já produziu. Uma tequila de verdade, com a alma dos nossos ancestrais. A ideia era simples, mas revolucionária para o nosso negócio. Em vez de tentar competir com o Carlos no mercado de massa, eu iria focar no nicho de luxo, na tequila artesanal de altíssima qualidade. Usar o agave dos avós, que tinha um teor de açúcar e um sabor incomparável. Seria uma produção limitada, exclusiva, para um público que valorizava a história, a tradição e a excelência, e não apenas o preço ou a embalagem chamativa. Começamos a trabalhar, meu filho, com uma energia renovada. Eu, o José e alguns dos peões mais antigos, aqueles que conheciam os segredos do agave como ninguém. Cuidamos das plantas antigas com um carinho que elas mereciam. As colheitas eram pequenas, mas cada pinha era um tesouro. Eu mesmo supervisionava cada etapa da produção, desde a torrefação nos fornos de pedra até a destilação em alambiques de cobre, usando métodos que meu avô me ensinou. A tequila que saía dali tinha um sabor, um aroma, uma cor que eu nunca tinha sentido antes. Era a alma do rancho em cada gota. Mas o problema ainda era a distribuição. Como vender um produto tão exclusivo sem os grandes canais que o Carlos tinha me roubado? Foi aí que a Maria e o Pedro, meus outros filhos, entraram em cena. Eles, que tinham ficado de lado na briga, agora se sentiam impelidos a ajudar. A Maria, com seu tino para a arte e o design, se encarregou da embalagem. Criamos garrafas numeradas, com rótulos feitos à mão, que contavam a história do agave dos avós, a história do Rancho Ramírez. O Pedro, com sua experiência em vendas e marketing, começou a pesquisar mercados alternativos. Ele encontrou um nicho: hotéis de luxo, restaurantes de alta gastronomia, lojas especializadas em produtos gourmet, não só no México, mas em cidades como Nova York, Londres, Paris. Lugares onde as pessoas estavam dispostas a pagar um preço alto por algo único, autêntico, com uma história por trás. A ideia era não competir em volume, mas em valor. O primeiro cliente foi um restaurante de renome na cidade do México, famoso por valorizar produtos artesanais e de origem. O Pedro conseguiu uma reunião. Eu fui junto com a minha garrafa de tequila dos avós, a alma antiga, como a Maria batizou. Contei a história, falei da tradição, da paixão que colocávamos em cada gota. O chefe, um homem sério e exigente, provou a tequila. E meu filho, o olhar dele mudou. Ele sentiu a diferença, a qualidade, a história. Ele fez um pedido, pequeno no começo, mas um começo. A notícia do nosso novo produto, da alma antiga, começou a se espalhar, não pelos canais de fofoca do Carlos e da Sofia, mas pelo boca a boca dos apreciadores. Chefes renomados, sommeliers, colecionadores de tequila. Eles buscavam algo diferente, algo que os grandes produtores não podiam oferecer. E nós tínhamos isso. A exclusividade, a história, a qualidade inquestionável. Enquanto isso, o Carlos e a Sofia continuavam com o casamento deles, que, pelo que eu soube, foi uma versão bem mais modesta e apressada do que eu tinha planejado. Eles tentaram salvar o que podiam, mas a grandiosidade, o brilho, o toque de um pai que queria dar o mundo, não estavam lá. E a reputação deles, meu filho? A reputação de terem desconvidado o pai, de terem roubado os fornecedores?
Começou a pesar. As pessoas comentavam, não abertamente, mas nos sussurros, nos olhares. Aquele tipo de modernidade e status que eles buscavam começou a ser questionado. Eu não me regozijava com o sofrimento deles, meu filho. A dor da perda do meu filho ainda estava lá, mas eu sentia uma satisfação profunda. Eu tinha me reerguido. Tinha transformado a dor em força, a traição em inovação. O rancho estava vivo, mais forte do que nunca, com um novo propósito, uma nova alma. E eu, Dom Miguel, o velho rancheiro que eles pensaram que podiam descartar, estava mostrando ao mundo que a verdadeira riqueza não está no dinheiro fácil ou na ambição cega, mas na dignidade, na tradição e na capacidade de se reinventar, mesmo quando as raízes são cortadas. Eu estava construindo uma nova porta, meu filho. E essa porta, ela era feita de agave antigo e de uma força que vinha de dentro. E o final dessa história, meu filho, ele ainda guardava uma surpresa. Uma surpresa que mostraria que a vida, por mais dura que seja, sempre encontra um jeito de nos surpreender. O alma antiga, meu filho, aquela tequila feita com o agave dos avós, com a alma do rancho, começou a brilhar. Não foi um sucesso de um dia para o outro, não. Foi um trabalho de formiguinha, de boca a boca, de reconhecimento pela qualidade e pela história. As garrafas numeradas, os rótulos feitos à mão que a Maria desenhou com tanto carinho, as histórias que o Pedro contava sobre a tradição do nosso agave, tudo isso criou uma aura de exclusividade. Restaurantes de luxo, hotéis boutique, lojas especializadas em produtos gourmet, não só no México, mas lá fora, em cidades que eu nunca imaginei que a minha tequila chegaria, começaram a fazer fila pelos nossos pequenos lotes. Eu, Dom Miguel, o velho rancheiro que eles pensaram que podiam descartar, estava no comando de um renascimento. A produção era limitada, sim, mas cada garrafa vendida trazia um lucro que superava em muito o que a tequila de massa me dava. Mais importante que o dinheiro, meu filho, era a dignidade que eu sentia. Eu estava honrando a memória da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Estava mostrando que a verdadeira riqueza não está na ambição desenfreada, mas na autenticidade, na paixão e na lealdade às nossas raízes. Meus outros filhos, a Maria e o Pedro, estavam ao meu lado, aprendendo, crescendo, e eu via neles a continuação da minha história, mas de uma forma mais genuína, mais conectada. Enquanto a alma antiga ganhava o mundo, o casamento do Carlos e da Sofia, pelo que eu ouvia, não teve o brilho que eles esperavam. Foi uma festa apressada, com muitos convidados notando a ausência do Dom Miguel e a falta de grandiosidade que era esperada de um casamento Ramírez. Os boatos sobre o cancelamento, sobre o desconvite ao pai, sobre a briga familiar, se espalharam pela capital como fogo em palha seca. A reputação deles, que a Sofia tanto prezava, estava manchada. A tequila moderna do Carlos, aquela que ele usou para roubar meus fornecedores e distribuidores, até começou com algum sucesso, embalada pela novidade e pelo marketing agressivo da Sofia. Mas, meu filho, a qualidade, a alma, não se compram, não se falsificam. Sem o agave especial, sem a tradição, sem a paixão que a gente coloca em cada etapa, a tequila deles era apenas mais uma tequila. Os grandes supermercados que antes estavam tão interessados na novidade começaram a sentir a queda nas vendas. Os clientes, os verdadeiros apreciadores de tequila, voltavam para as marcas consagradas ou buscavam a exclusividade da alma antiga. E as coisas, meu filho, começaram a desandar para o Carlos. A ambição cega da Sofia e a falta de escrúpulos dele os levaram a tomar decisões arriscadas. Contratos duvidosos, promessas exageradas, investimentos sem lastro. O mercado de tequila é traiçoeiro para quem não tem raízes profundas. E eles, que tinham cortado as suas próprias raízes, começaram a sentir o peso da terra seca. Foi quase um ano depois daquela ligação cruel, meu filho, que o meu telefone tocou de novo. Era o Carlos. Mas a voz que eu ouvi não era a voz fria que me desconvidou, nem a voz furiosa que me ameaçou. Era uma voz quebrada, quase irreconhecível, cheia de desespero e medo. Pai, ele disse, e a palavra pai saiu com um peso que eu não ouvia há anos. Pai, eu preciso da sua ajuda. Estou com um problema enorme. Minha empresa,
Ela está falindo. A Sofia, ela me abandonou. Ela levou tudo o que podia. Me deixou com dívidas, com processos. Eu não sei o que fazer. Meu coração, meu filho, apertou de um jeito que eu não esperava. Não era alegria. Não era vingança. Era uma tristeza profunda de ver um filho meu que eu criei com tanto amor chegar a um estado tão deplorável. Ele chorou do outro lado da linha. Um choro de homem adulto, de desespero genuíno. Ele me contou sobre os negócios que desmoronaram, sobre a Sofia que o abandonou assim que a riqueza começou a secar, sobre os processos que ele estava enfrentando por fraudes que ela o convenceu a cometer. Eu o ouvi em silêncio, como sempre fiz. E quando ele terminou, eu respirei fundo. A minha voz saiu calma, mas firme, como o agave que se mantém de pé na seca. Carlos, eu disse, eu sinto muito por tudo que está acontecendo com você, mas as consequências das nossas escolhas, meu filho, elas sempre chegam. Você escolheu um caminho e agora está colhendo os frutos. Ele implorou, meu filho, pediu dinheiro, pediu para voltar para o rancho, para eu salvar a vida dele. Falou em arrependimento, em perdão. Mas as palavras dele, embora carregadas de dor, ainda não tinham o tom de um verdadeiro reconhecimento do mal que ele tinha me feito, da dignidade que ele tinha pisado. Ele queria uma solução para os problemas dele, não uma reconciliação sincera. Carlos, eu disse, e senti a força dos meus anos, da minha experiência. Eu não sou um banco, meu filho, e o rancho não é um esconderijo para quem foge das suas responsabilidades. Eu te dei tudo o que pude na vida. Amor, educação, oportunidades, o meu conhecimento. Você escolheu jogar tudo isso fora por ambição e por uma mulher que te usou e te descartou. Eu te ofereci a minha presença, o meu apoio no dia mais importante da sua vida. E você me excluiu. Você tentou me destruir, meu filho. E eu me reergui. Eu construí algo novo, algo com alma, com o apoio dos meus outros filhos, da Maria e do Pedro, que nunca me abandonaram. Ele ficou em silêncio do outro lado, e eu continuei. Eu não posso te dar o que você me pediu, Carlos. Eu não vou te salvar das consequências das suas escolhas. Mas, como seu pai, eu te digo, a vida sempre oferece uma chance de recomeçar. Mas esse recomeço, ele tem que vir de dentro de você. Tem que vir do reconhecimento dos seus erros, da sua humildade, da sua vontade de reconstruir, não de fugir. Você precisa encontrar a sua própria dignidade, a sua própria verdade. E isso, meu filho, ninguém pode fazer por você. Eu não desliguei o telefone dessa vez, meu filho. Eu apenas esperei. Ele soluçou mais um pouco e depois, com a voz embargada, disse: "Obrigado, pai", e desligou. Nunca mais ouvi dele, meu filho. Nunca mais. E para ser sincero, eu encontrei a paz nisso. Não foi um final feliz como nos contos de fadas. Não houve um abraço de reconciliação, nem o filho pródigo voltando para os braços do pai. Mas houve justiça, houve dignidade, e houve a certeza de que eu, Dom Miguel, o velho rancheiro, tinha feito a coisa certa. Eu não me tornei um homem amargo, não. Eu aprendi que a família é um presente, mas a dignidade é um direito, e que nem todo amor é incondicional. O rancho Ramírez prosperou com a alma antiga. A Maria e o Pedro se tornaram meus sócios, e juntos levamos a nossa tequila a patamares que eu nunca imaginei. Eles aprenderam a valorizar a terra, a tradição, a força da nossa família. E eu, meu filho, eu aprendi que, por mais que a vida nos dê rasteiras, por mais que a gente perca, sempre há um recomeço. Sempre há uma forma de transformar a dor em sabedoria, a traição em força e o abandono em uma nova jornada, mais autêntica e verdadeira. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para defender o que é seu, sua honra, sua história. E nunca é tarde para encontrar a sua própria alma antiga dentro de você. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse mundo?